Oi galerinha, esse aqui vai ser o quadro Ajustando o Foco, onde eu tento te dar pelo menos alguma ajuda com relação a alguns problemas que são parte da realidade de professores e de alunos. Então hoje eu vou falar para alunos, eu vou falar sobre escolha de profissão, certo? Aquilo que tratamos como vocação, para tentar te dar uma luz sobre isso aí. Me acompanha? Galerinha, veja bem, a escolha da profissão ela é uma coisa muito séria, ela tem que ser feita também com uma grande seriedade, porque ela traz uma implicação tremenda para a tua vida. Se você parar para pensar, você vai dedicar 6 a 8 horas por dia em um trabalho. 6 a 7 dias por semana, 4 semanas do mês e 11 meses, no mínimo, de trabalho durante o ano e alguns anos de tua vida, boa parte deles, na verdade. Então, assim, tem que ser feito com muita cautela e tem que ser feito com precisão, porque depois vai haver um problemão. Se você não tomar bem a decisão, ou você vai ter uma frustração no trabalho, e isso vai trazer consequências as quais eu abordo com você já já. E se você quiser voltar, é claro que tem como voltar, pessoal. É claro que tem como resetar, né, o jogo, só que você vai ter algumas dificuldades a mais, das quais você pode poupá-las agora. Por exemplo, se você daqui a 10 anos, estiver com família formada e na profissão que não queria, e disser, não, eu quero voltar de novo. Você vai poder voltar, mas você vai ter filhos que são prioridades suas agora, uma esposa, um marido, né, uma família, você vai ter os boletos. Os boletos, cara, eles não atrasam, certo? Eles não atrasam. E isso vai te dar um grau de dificuldade a mais. Mas tem como sim. Agora, se você quer evitar, certo, esses desafios que podem ser eventuais nessa atmosfera de vida, eu tenho algumas dicas para te dar que podem ser levadas em consideração e podem te ajudar bastante. Então, bora lá. Vamos para a primeira dica. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, é que essa decisão ela tem que ser pensada por você e em você. É muito comum que pais interfiram nisso com relação aos filhos e cheguem para ele dizendo, olha, você vai fazer isso e isso e tal. Para deixar claro, adolescentes não são lá as coisas mais amadurecidas do mundo, né? E vocês às vezes pensam mais com os hormônios do que com o cérebro, às vezes um impulso, certo? Muita modinha. Isso acarreta e cria um caminho para vocês. Não façam por isso aí não. É preciso que você se conscientize e bota o pé no chão. Para que você tome uma decisão por você e para você. Não é o fato de que seu pai e sua mãe diga qual é o curso, não é o fato de que uma sociedade ela olha para você e ela diz assim, olha, tem uns cursos que são mais top, são esses e esses. E você, para poder dar uma satisfação, um ego à sociedade, você engrende, certo? Num curso como esse e depois esteja arrependido. Não. Você vai pensar na decisão por você e para você. Por mais que seu pai diga, eu queria ter um filho advogado. Certo? Sua mãe diga, eu queria ter um filho doutor. Cara, essa decisão é tua. É teu parceiro, é tua, moça. Certo? É você quem vai ter que olhar assim e dizer, não, pera ainda, isso aí vai implicar na minha vida. São minhas horas, minha carga horária, é minha saúde, é meu corpo, sou eu que vou ter que escolher isso aí. Você pode escutar seus pais, sim, podem, devem. Eles têm experiência de vida, eles sabem de muita coisa, então assim, escute bem seus pais. Só que no fim de tudo, sabe que a decisão é sua. Você vai ter que tomar ela pensando em você. Certo? Em você. Seus pais já estão formados, já estão realizados, já fizeram a trajetória de vida deles na questão profissional e você vai iniciar a sua. Então você não pode ir pelo que o seu pai disse que você tem que fazer, porque possa ser que agradasse ele e você não pode simplesmente dar o ar da graça de agradar um ego do seu pai, a sua mãe, certo? Para poder tomar uma decisão que implica tanto assim na sua vida. Não é por aí. Não é por aí. Estou dizendo que você deve desobedecer seus pais? Não, não é por aí também não. Só que seus pais também têm que ser conscientes que essa decisão ela é tua. Você também tem que fazer um jogo para lá e dizer, pai, mãe, é minha profissão, eu não vou ser feliz desse jeito, eu quero fazer isso, certo? É ponto final sobre isso, galera. Então a primeira dica que eu te dou é isso, você vai tomar a decisão por você, certo? Por você. Tranquilo, hein? A segunda, certo? O segundo parâmetro que eu tenho para te dar é que você tem que levar, certo, essa decisão muito a sério. Muito a sério. Tem que se conscientizar dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai, cara, gastar, como eu falei, horas, dias, semanas, meses e anos nisso. Então, se você, sei lá, não levar tão a sério, que você vai escolher uma coisa para você, que vai ser o resto da sua vida naquilo, possivelmente, né? Se o resto da sua vida naquilo ali, cara, tu vai se dar muito mal.
Depois você vai querer voltar e vai poder, mas você vai ter as dificuldades, as quais eu já mencionei alguns aqui. Então, assim, primeiro, né, para com a imaturidade, para com a brincadeira de criança, bota o pé no chão aí e dá uma seriedade a escolher isso, porque vai implicar para a tua vida. Escolhe a coisa com seriedade. Não escuta o primeiro e a última pessoa falar e seguir pela última. Não, pesa bem os argumentos, cara. E especialmente use como regra de medida você. Certo? Não é os outros não, usa você. Lembre que a primeira regra é isso, é para você, certo? E por você. Então, primeira regra, certo? Você vai ter que tomar decisão por você. Segunda regra, escolha isso com muita seriedade. A terceira regra que eu digo para vocês é o seguinte, ela é uma clássica. Ela é praticamente a regra geral. Faz uma coisa, escolhe algo que tu gosta. Peraí, Nath, e tem pessoas que escolhem algo que não gostam? Tem. Tem muita gente, cara, que escolhe profissão que não gosta e depois está querendo mudar, depois está arrependido, certo? Não faz não, ou não escolhe por aí não, certo? O fato, escolhe uma coisa que você gosta, porque se você conseguir conciliar o que tu gosta de fazer, geralmente o que você gosta de fazer, você tem algum talento, alguma habilidade, você tem alguma capacidade, você é bom em alguma coisa. Aquilo que você faz sorrindo, que você faz que te dá satisfação, que você fica grato por fazer aquilo ali. Então você tem que somar isso que você gosta de fazer, que você é bom de fazer, à tua profissão e encaixar as duas para ficar uma coisa bacana. Bacana. Porque assim tu vai receber dinheiro, vai ganhar salário para fazer uma coisa que você gosta. Isso é maravilhoso. Eu vivo disso, cara. Eu amo dar aula. Eu amo, certo? Estar dentro de um contexto de uma sala de aula e recebo para isso. Cara, melhor do que isso, só se me pagasse para namorar com minha namorada, né? Logicamente. Mas aí o fato, isso é uma maravilha de realização na vida. E a palavra é essa, você vai se sentir praticamente realizado, certo? Realizado. Aí, se você não escolher por essa regra, se você acreditar que pode separar a profissão daquilo que você não gosta, pode. É o ideal? Não. Não é o ideal, cara. Não é. Mas se você fizer isso, certo? Existe a possibilidade, veja bem, existe a possibilidade de que você vá para dentro de um trabalho do qual você não se encaixe, você não esteja tão bem com ele e de repente você olha e você está sem motivação para ir trabalhar, você vai estar com dificuldade de levantar da cama para ir para um trabalho que vai ter que voltar de noite para dormir. Né? E você vai estar com mais estresse, vai trazer mais problemas para casa, você vai perder o sentido daquilo ali e possivelmente uma depressão pode bater na tua porta. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu quero que você atente bem para isso, porque está ficando comum pessoas que se frustram no ambiente de trabalho e elas terminam entrando num arcabouço de uma depressão. Não vai por aí não, porque se você trabalhar numa coisa que você gosta, tu vai acordar mais motivado, você vai ter mais razões para trabalhar, para ser um bom profissional, certo? Você vai estar com mais garantias, um antídoto contra a depressão nesse ponto. Certo? Nesse ponto. Mas, se você fizer o contrário, a atmosfera contrária vai vir também para você e a depressão ela pode chegar. Então, corre disso, cara. Escolhe uma coisa que te agrada. Escolhe alguma coisa que você vá gostar, que você possa fazer com prazer. Se for possível conciliar, faça. Certo? Faça aquilo ali e vai ser mais bacana. Não tem sentido você dizer assim, eu sempre quis ser um personal, quis ir para uma academia, aí de repente você está atrás de um escritório, um bocado de papel, pasta carimbo e computador. Não, cara, não faz isso não, certo? Você vai por aquilo que você gosta e tenta conciliar dentro do possível. Dentro do possível, tenta conciliar. Essa, certo, seria a nossa terceira dica. Seria não, ela é a nossa terceira dica. A quarta dica, a quarta dica é você entender bem a realidade de uma profissão. Parece com a segunda dica, né? Mas a segunda dica é para você ter seriedade, certo? No quesito tomar, levar isso realmente a sério. Você abranger com toda a maturidade de fazer pesquisa sobre aquilo ali. A quarta dica é você entender sobre a realidade de uma própria profissão. A profissão, ela exige um adulto trabalhando, certo? Ela exige uma pessoa que ela consiga responder administrativamente, pessoalmente e penalmente. Ela é um serviço onde você tem afazeres a prestar e uma pessoa que quer comprar os seus serviços prestados. Então, você pode vender aquilo ali, geralmente vai ter um contrato, e se ter contrato, tem termos legais e também passividade de punição. É complicado, entende? Então, profissão é uma coisa muito séria. Tão séria que ela pode manchar a tua carreira, ela pode te levar até para cadeia, né? Então, assim, você tem que levar
a realidade de uma profissão muito a sério, porque ela vai alterar a tua rotina completa. Você vai ter hora para acordar, você vai ter hora para chegar em casa, ela pode afetar teu relacionamento familiar, ela pode dizer as horas que você vai ver seus filhos, seus parentes, seus amigos, sua diversão, ela vai regrar, cara, tudo isso aí. A tua profissão, então, assim, entenda, a profissão é uma coisa que ela vai te dar salário, mas ela vai cobrar exigências, e você tem que estar preparado para dar essas exigências, e para isso você tem que ser ciente de que o que você vai escolher, a profissão que você quer escolher, as cobranças que ela vai te fazer, você vai conseguir estar bem com aquilo. Certo? Porque ela vai fazer exigências e você vai escolher algo que você tem cabimento de corresponder àquilo, que inclusive é a nossa quarta dica, né? Veja bem, quinta dica, certo? A nossa quinta dica justamente é você entender a própria realidade do mercado. O que o mercado ele vai exigir também de você e o que ele pode oferecer sobre sua profissão. Certo? Se você já entendeu que você vai tomar uma escolha por você, tem que ter seriedade. Se você já entendeu também que tem que escolher uma coisa que vai ser bom para você. A realidade de uma profissão é cobrar de você. Certo? Agora vamos para termos mais práticos externos, que é o próprio mercado de trabalho. Galera, as profissões elas oscilam dentro do mercado de trabalho. Elas oscilam, certo? E o mercado de trabalho, como ele se renova, ele também traz novas exigências. Quando eu me formei para professor, eu jurava que eu ia trabalhar com meus 30 alunos, 20 alunos, eu ia ter um quadro, um pincel, eu ia falar, eles iriam interagir comigo e a explicação ia rolar e eles iriam aprender. Pensei que era desse jeito. Mas aí o mercado ele traz outra realidade. Você vai encontrar uma sala com 60, 70 alunos, né? Você vai encontrar tecnologia para ser usada lá, que eu tive que me adequar àquilo ali. Eu tenho que competir com o YouTube, eu tenho que competir com as redes sociais, né? Meus alunos às vezes já chegam com informações diferentes. Então, a realidade ela foi outra para mim. E para cada profissão que vai se modernizando também é isso. Você tem que saber que o mercado ele vai fazer uma cobrança de modernização, que ele vai moldar também tua profissão. O que o teu público precisar é aquilo que você vai ter que oferecer, certo? Então você já pode pensar aí que algumas dessas profissões elas vão sofrer alguma mudança quando você chegar lá. Você já tem que aprender a pesquisar sobre elas, certo? O que é que os analistas falam sobre o futuro da profissão, como é que vai ser. Por quê? O mercado ele pode te moldar no seguinte ponto. Você é servidor público e eu sou um professor de direita e o governo é de esquerda, ou eu sou de esquerda e o governo é de direita, e eles têm um esqueleto de forma de educação aos modos da ideologia do governo e eu tenho outra. Em alguma medida eu vou ter que me adequar àquilo. Em alguma medida. Certo? Não é toda liberdade que eu tenho, não. Em alguma medida eu vou ter que ter aquilo. Se tem assuntos que eu não concordo e o governo exige, vai ter que passar em alguma medida aquilo ali, certo? Porque sou funcionário público. Aquilo acontece, né? A empresa particular do mesmo jeito, seu funcionário particular vai ter que ter a cobrança que ela pede. Então o mercado ele pode cobrar isso de você. A profissão não é tão idealizada. Assim, o mercado de trabalho é uma coisa que ele pode dar uma puxada de você, certo? Que possa ser que você não goste. Ou pode ser que você goste, acontece também. E profissões que simplesmente não estão em alta, você pode ter problemas, que é outra realidade sobre o mercado que você tem que ver. Exemplo, a profissão que tu quer, ela está em alta na região ou onde você mora ou onde você quer morar. Exemplo, você mora numa cidade e lá tem um curso de medicina. A cada 6 meses eles colocam 100 pessoas de medicina no mercado. Aí você quer fazer medicina também, não é? Tem super lotado, o ambiente lá super faturado de profissionais, pode ficar com o decorrer dos anos e você vai ter que ser o top dos tops para poder ter um emprego que te garanta uma estabilidade bacana. Então, o mercado de trabalho ele tem isso, você tem que pesar também essas coisas. Tem profissões que elas praticamente não estão mais em alta. Exemplo, arqueologia, paleontologia. Não, eu quero virar arqueólogo. Beleza, mas a cada 50, 2 consegue emprego. O restante fica desempregado. Né? É o fato. Tem a paleontologia do mesmo jeito. Você vai ter que ir para cursos que, como eu falei, você não precisa ignorar a terceira regra, certo? Fazer uma coisa que você gosta. Não. Você não vai ignorá-la. Mas se você sabe que tem áreas correlatas que também preenchem aquilo, você vai procurar aqui o mercado está melhor. Certo? Entre ser um fisioterapeuta e quiropraxista, tem região que a quiropraxia é muito conhecida.
uma profissão que lida com massagem, eu acredito, tá vendo? Eu não conheço ela bem, né? A fisioterapia eu conheço. Mas então, aí você vai para uma região que a quiropraxia praticamente ela é desconhecida, né? Então, ou você faz sucesso para torná-la conhecida, ou então, cara, você vai para a fisioterapia, que são áreas parecidas, né, correlatas, e se é do teu gosto, uma bate com a outra, você vai para lá. É isso, entende? Seja prático, porque o mercado de trabalho ele não vai ter dó de você. Não tem, cara. Ele vai cobrar de você o que você puder oferecer ao máximo. Então, seja um excelente profissional. Um excelente profissional, certo? Essa é a dica de agora. A nossa sexta dica. Procure, pesquise, fale com um profissional sobre as profissões da área. Eu acho que eu fui muito confuso, né? Para ser mais claro, pesquisa sobre a profissão que tu quer exercer, se você já tem alguma ideia. Se você já está com alguma coisa em mente aí, chega até um advogado, se você quer essa área, e pergunta, como é a vida de um jurista? Como é a vida de um advogado? Né? Pergunta para um médico, para um bombeiro, certo? Pergunta para um design, seja o que for. Chega para ele lá e troca um papo, troca uma ideia. Eu já cursei direito, né? Eu saí para virar professor. Minha mãe disse que eu fazia direito e passei a fazer errado. Belezinha. Vem um fato, né? Eu adoro minha profissão, certo? Adoro. Mas aí, eu cheguei para meu professor e perguntei a ele se ele podia me dar 15 minutos de conversa. E lá eu perguntei, me diga uma coisa, como é a vida de um jurista? Quando ele destrinchou, eu olhei e disse, eu não quero isso para minha vida não. Eu não quero isso não, vou me embora. Então, saí do curso, fiz mais uma vez vestibular, ganhei a bolsa para outro, e dessa vez fiz história, né? Não me arrependo, não. O fato, se você conversar com essas pessoas, elas vão te abrir a realidade do que é a profissão delas, certo? De como é, para que você não idealize demais a coisa, porque isso é um perigo. Você pensar que o médico, tudo que ele faz é ver criancinhas, botar aquele aparelho de escutar no ouvido, assim, né? É claro, no ouvido, né? Para saber do coração do povo, aplicar a injeção e dar um pirulito ao povo. Não, cara. Possa ser que você vá trabalhar num matadouro, em hospitais de péssima assistência, com péssimas condições lá. Você vai ver gente morrendo, você vai ver situações que possam mexer com você. Aí você não pode idealizar demais a profissão, você tem que conversar com as pessoas para que elas possam dizer, olha, é assim que acontece, tem isso de bom e isso de ruim. E você fique a par da realidade e possa tomar uma decisão com relação àquilo. Porque eu pensava eu acho que minha área era só para ser professor de cursinho. Né? Esses cursinhos que não pedem para a pessoa assinar nada e eu só vou dar aula porque eu adoro dar aula. Agora quando chego em casa, que tem as cadernetas, velho. As cadernetas. Quem inventou a escola foi Deus, mas o cão com raiva inventou as cadernetas. Tem condição não. É um porre mexer com aquilo ali, mas faz parte da profissão, entende? E eu tenho que lidar com isso. Então assim, você vai conversar com as pessoas, elas vão abrir o jogo para você e você vai estar ciente daquilo que é realidade de uma profissão, o que é bom, o que não é bom, a parte legal, a parte não legal, e você vai saber se pode reagir àquilo ali. Que inclusive é a nossa sexta dica, né? Justamente, sexta? Eu não estou contando, pessoal. Sexta ou sétima? É para que você se conheça. Exatamente, para que você se conheça, certo? Veja bem, quando você pesquisar sobre as profissões e procurar uma coisa que você gosta, certo? E você conversar com algum profissional, você tem que ter todas essas informações e saber quem necessariamente é você para lidar com a realidade de uma profissão. Porque se você acredita que você não vai se dar bem de jeito nenhum vendo sangue, já tem profissões que você descarta na hora. Né? Algumas pessoas me parece que acostumam com relação a isso, né? Mas se você percebe que você não lida bem com a organização, com minúcias, com detalhes, certo? Se você não é um cara bom em fazer certas contas detalhadas, com cálculos exatos, então você não pode ser engenheiro. E se você for, pelo amor de Deus, diga ao povo o prédio que você levantou, para que ninguém entre lá dentro. Certo? Aí vem a questão, se você não lida com certos detalhes que as profissões exigem, você já sabe que aquilo ali vai ser uma dor de cabeça e você não vai se dar muito bem com aquilo ali não. Né? Então, você tem que conhecer a si mesmo. Qual é o seu humor, qual é a sua força de vontade, qual é a sua capacidade de corresponder às exigências que o mercado e a profissão vai ter de você.
Para que você possa saber se você consegue ou não corresponder àquilo. Então, o fato, pessoal, conheça, certo, a si mesmo, para que você possa ficar ciente da realidade que é você e se você vai ou não conseguir corresponder a uma profissão. Então, quando você se conhecer bem, quando você souber, né, sobre as suas capacidades, até onde você pode ir, você ou escolhe superá-las, né, ou você escolhe ser mais do que aquilo ali, ou então você vai ver que tem coisas que não batem em nada com aquilo que você pode oferecer como sua pessoa. Exemplo que eu não conseguiria. Eu não conseguiria, a demanda que um advogado requer, o jeito mental como ele pode lidar com os casos, eu não conseguiria fazer aquilo ali não, certo? Outras profissões também não. Não, mas se você percebe que para aquela demanda da profissão você consegue dar conta, beleza. É uma dica, certo? Conheça as suas limitações, conheça a você mesmo, conheça até onde você pode ir e dar o máximo, certo? De uma exigência de uma profissão ou não, para saber se você consegue corresponder à exigência que aquela profissão ela pode fazer. Então, conheça a si mesmo. Por último, pessoal, é uma dica que eu acho de extrema importância, é a questão das modinhas. É a questão de cursos que eles parecem que eles viram moda e as pessoas se entendem por ele, porque tem um discurso pronto socialmente sobre aquele curso ali. Exemplo, você vira médico, você vira advogado, engenheiro, são os cursos top que estão lá em cima, né? E as pessoas, para poder ter essa satisfação de reconhecimento social, eles se debandam para isso. Não faz isso não. Certo? Não vai por esse caminho aí, não entre por aí não, porque tu pode se dar muito mal e se arrepender bastante, certo? Primeiro, que possa ser que não, quando você conhecer o curso, não seja o que você queria, vai ter que resetar o jogo, certo? Vai ter que fazer tudo de novo, é problema com relação a isso. Segundo, que isso é uma, sei lá, técnica de maré vai com as outras, uma coisa assim, né? As pessoas acham aquilo ali massa, então você quer ir porque as pessoas acham massa. Não, pessoal, não vai por aí não, até porque você tem que frisar naquilo que vai te agradar, aquilo que é a vocação tua, aquilo que vai te realizar, certo? Esses cursos de moda de momento, pensar, não, agora rapazes tem que serem empresários, tem que ser engenheiros, é profissão para vocês, e o cara às vezes quer ser pedagogo, quer ser fisioterapeuta, nutricionista, deixa o cara. É a vocação dele, é a profissão dele, deixa ele ir por ali. Não se agarra em modinhas não, tenha personalidade forte com relação a isso. Entende? Não seguir pelo que os outros acham que é bacana de ser feito, pelo que o povo admira, não. Isso não é regra de medida para ninguém não, você é a regra para escolher sua profissão, você, certo? O que os outros acham não. Eu tenho um colega meu, tem uma irmã que ela, assim, por ter se agarrado demais a esse discurso de ter que ir para a área militar, porque empoderamento da mulher, ela resolveu ir, mas ela claramente era da área, segundo ele me disse, né? Era da área da saúde, da academia. Ela gostava, adorava isso. Então, ela queria ser um tipo personal, montar uma academia para ela amava aquilo. Mas ela se sentiu na necessidade, uma cobrança de, sei lá, dar uma satisfação social, que ela era uma mulher que ia chegar na polícia militar. Ela queria a força da farda, a arma, o respeito, e conseguiu. Mas depois de 2 anos, segundo ele falou, ela entrou em depressão por causa do tipo de trabalho com que ela teve que lidar, né? Ela não aguentou aquilo ali não. Então você não precisa passar por isso. Não é que você não tenha capacidade ou não é que seja sua área não. É porque se é ou não é o que você quer. Se você olha assim, você pesa todos esses fatores que eu já falei, e a mulher diz, não, eu quero ir para a aeronáutica, eu quero pilotar avião, vá-se embora, minha filha. Faça carreira, vá voar. Não, mas eu quero ser cozinheira, mas o povo acha isso um trabalho muito degradante. Vá fazer nutrição, gastronomia, certo? Faça alguma coisa, aí você vai se dar bem, porque é o que você gosta e você vai ser bom profissional naquela ali. Se o mercado tiver para você, melhor ainda. Então, assim, você não precisa pesar, certo? Pela régua dos outros ou da opinião de discurso de nada. Você tem que olhar se você vai se dar bem com aquilo ali, certo? Uma última dica agora, bônus, né? É que você não precisa pensar na faculdade como uma última hipótese, certo? Não. Tem pessoas que elas se debandam para profissões, elas encabeçam, certo? Profissões do comércio que não precisaram da faculdade. Existem esses casos, né? São muitos por enquanto. Meu pai, particularmente, ele não fez faculdade e é um excelente comerciante, empresário. Mas eu fui para a faculdade. Então, assim, áreas diferentes. Se você achar que nenhum curso na faculdade, que você não lida bem com aquele ambiente, que o meu acadêmico não é para você, aquele tipo de produção não é para você, cara, a faculdade não é o último recurso.
Não é, certo? O último recurso não. Ou melhor, perdão, não é o único recurso. Você pode sim enveredar por outras áreas que não sejam unicamente a faculdade. Você pode conseguir outras coisas aí, é só ter criatividade e força, coragem e ir para frente. Certo? Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas, pessoal. Então, fica aí, curte, compartilha, certo? Manda no grupo das tias lá que elas vão me fazer um servição. Galera, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.